Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta sala virtual, neste grupo espírita, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente deixa-nos infinitas portas abertas à nossa melhoria, para o nosso arrependimento, para reconhecermos os nossos defeitos e trabalharmos a nossa melhoria. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, que constantemente estamos estudando, refletindo e nos esforçando, e precisamos nos esforçar em colocar em prática estes ensinamentos. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta sala virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para as nossas reflexões, os nossos estudos, o nosso esclarecimento. E hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E o capítulo que teremos como base, usaremos como base para as nossas reflexões neste momento, é o capítulo de número 77, que tem como título Se Procuras o Melhor. Será que nós estamos realmente procurando aqui na vida, estamos procurando o melhor para a nossa vida, para a nossa transformação, para o nosso esclarecimento, para a nossa iluminação espiritual? Será que estamos procurando constantemente, nos esforçando para escolhermos os melhores caminhos para a nossa vida? Então, é sobre isto que Emmanuel nos fala neste capítulo, Se Procuras o Melhor. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com as palavras de Jesus, dos discípulos, as palavras de Emmanuel, de Kardec, dos espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria de Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, que tem como título Pai, perdoa-lhes. A mensagem está contida no capítulo de número 77 também, que tem como título Apoio Incondicional. Então aqui, Irmão José nos fala sobre um certo apoio incondicional, nos dizendo da seguinte maneira: mesmo em se tratando da prática do bem, não esperes contar com o apoio geral dos companheiros que te rodeiam. Então aqui, Irmão José nos chama a atenção, logo no início desta mensagem, que mesmo que você esteja trabalhando no bem, se esforçando constantemente para trabalhar no bem, levar adiante uma obra aí no trabalho no bem, se esforçando constantemente em uma obra de caridade, não conte ou não espere contar com o apoio geral e incondicional de todas as pessoas que estão à sua volta. Isso não irá acontecer, pelo menos por enquanto. E aí ele diz que embora não conhecendo a extensão de teus esforços para perseverar na tarefa abraçada, haverá quem questione a legitimidade dos teus propósitos.
Então, mesmo, conforme ele diz aqui, mesmo não conhecendo a extensão de teus esforços, muitos companheiros irão te questionar acerca das suas verdadeiras intenções. Muitos irão nos questionar se realmente as nossas intenções realmente são legítimas, são verdadeiras, ou se nós temos segundas intenções por trás, conforme se diz, dessa nossa boa vontade em praticar o bem. Será o que você está realmente querendo na forma de retorno quando você está se esforçando para ser bonzinho? Muitas pessoas ainda questionam desse jeito. Você quer enganar quem? Então aqui, irmão José está nos falando exatamente desta forma. Então aqui ele nos fala que você não irá alcançar o apoio incondicional das pessoas que estão à sua volta. E ainda ele diz o seguinte, que aquele se preocupará mais com os teus possíveis defeitos que com a tua indiscutível capacidade de trabalho e realização. Então aqui ele cita algumas figuras que estão à nossa volta, nos dizendo que aquele ou aqueles irão se preocupar muito mais em evidenciar os nossos defeitos do que os nossos esforços. Eles não irão enxergar os nossos esforços, mas com certeza enxergarão, apontarão, evidenciarão os nossos defeitos. E ainda ele diz que existirão outras pessoas, outros apenas te hipotecará solidariedade, efetuando ressalvas sobre certos aspectos de tua conduta pessoal. Então, muitos, conforme ele diz aqui, muitos poderão até nos apoiar, mas só que eles irão impor condições. E em muitas situações, conforme ele fala aqui, para que ele ou eles nos apoiem, eles irão inclusive exigir ou pedir que mudemos de atitude em certas tarefas ou deixemos de realizar certas tarefas. E aí ele diz que inclusive ainda outro talvez tente negociar contigo a própria aliança, sugerindo que abdique dos valores que já te incorporaram à experiência. Então aqui ele nos fala que tem irmãos nossos de jornada que irão nos pedir para que eles nos auxiliem, eles se aliem a nós em uma determinada tarefa, que nos abdiquemos de determinados valores que já tenhamos alcançado. Então aqui ele nos fala, lembrando sobre este apoio incondicional que no momento, na atualidade em que vivemos na Terra, é impossível nós alcançarmos este apoio das criaturas que estão aqui conosco. Da mesma forma que nós também não apoiamos as outras pessoas assim de forma incondicional. E aí ele encerra esta mensagem nos chamando a atenção que só existe um que nos apoia constantemente, incondicionalmente. E aí ele diz que com apoio incondicional na execução da tarefa no bem, em que te empenhas, somente poderás contar com o apoio incondicional de Deus. Então, este apoio incondicional somente poderás contar com o de Deus. Sem sombra de dúvida que Jesus também nos apoia incondicionalmente, mas irmão José nos chamando a atenção em relação ao infinito, somente Deus nos apoiou constante e incondicionalmente desde quando ele nos criou. Então, o Pai, sem sombra de dúvida, este apoio do Pai, ele é incondicional, sempre foi e sempre será de forma incondicional. Com este apoio, sem sombra de dúvida, que nós poderemos contar constantemente. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos aqui nas palavras de Emmanuel, neste capítulo de número 77 do livro Palavras de Vida Eterna,
de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, que tem como título Se Procuras o Melhor. E Emmanuel buscou como referência para estes estudos, estas reflexões, palavras do apóstolo Tiago em sua epístola, no capítulo de número 1, versículo de número 4, quando Tiago nos escreveu da seguinte maneira: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então aqui Emmanuel tece as suas considerações, as suas reflexões acerca desta paciência sobre a qual Tiago nos fala, e Emmanuel começa nos dizendo sobre esta paciência da seguinte maneira: a paciência vive na base de todas as boas obras. A construção do mundo, a construção do universo é fruto desta paciência de Deus. Se hoje aqui nos encontramos, nos encontramos e estamos aqui trabalhando pela nossa melhoria, exatamente também fruto da paciência de Deus para conosco. Então, conforme Emmanuel nos lembra, a paciência vive, ou seja, está na base de todas as construções, principalmente de todas as boas obras. E conforme nos dizem os espíritos amigos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 9, bem-aventurados os brandos e os pacíficos, então eles nos dizem o seguinte: sede pacientes. Então os espíritos amigos, neste item de número 7 do capítulo número 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e este item número 7 tem exatamente como título a paciência. Então eles nos dizem que é preciso sermos pacientes, porque a paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. E ainda os espíritos amigos nos dizem que a caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, aquelas criaturas difíceis que Deus colocou no nosso caminho, de acordo com as nossas escolhas, foi exatamente para servirem de instrumento para a construção da nossa paciência. Sem sombra de dúvida que nós precisamos colocar na base das nossas construções esta paciência. E ainda ele nos diz aqui, fechando este parêntese no Evangelho segundo o Espiritismo, e voltando para as palavras de Emmanuel, Emmanuel diz na sequência: acalentarás sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, isto não irá acontecer. Então, se você acalenta um sublime ideal, é preciso que você trabalhe, é preciso que eu trabalhe, e é preciso que todos nós tenhamos paciência realmente, trabalhando constantemente para que possamos realizar este sublime ideal. E ainda ele nos lembra que sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la, ou seja, sofrer no trabalho e na execução desta missão, você não irá conseguir realizar esta missão. Então é preciso, sem sombra de dúvida, ter paciência. E ainda ele nos diz: levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, então, mesmo que levantemos uma belíssima instituição de caridade, se não tivermos paciência
de sustentar este trabalho nesta instituição, de pouco valerá ter erguido esta instituição. E ainda ele diz: queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, você não irá construir. Então, se realmente queremos a felicidade no lar, é preciso trabalho paciente e constante para que realmente possamos construir esta felicidade, porque isto é um patrimônio, a felicidade é um patrimônio construído tijolo a tijolo, simbolicamente falando, ao longo do tempo. É preciso que tenhamos paciência, conforme nos diz Emmanuel, é preciso que coloquemos a paciência na base da construção de todas as boas obras. E ainda ele acrescenta: aspiras a determinada profissão. Ou seja, quando nós aspiramos uma determinada profissão, é preciso que nos esforcemos, é preciso que nos qualifiquemos, é preciso que tenhamos paciência em levar adiante aquela boa vontade em nos tornarmos um determinado profissional, conforme ele nos diz aqui: aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, ou seja, é preciso ter paciência de aprender ou para aprender aquela profissão que almejamos. Da mesma forma, quando nós planejamos um belo futuro para os nossos filhos, é preciso que tenhamos paciência de educá-los. Então, precisamos ter paciência e esforço constante, perseverança para educarmos os nossos filhos, se realmente planejamos e aspiramos um futuro ditoso para estes nossos filhos. E aí Emmanuel, na sequência, ainda nos lembra o seguinte: sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Então, se não tivermos paciência, os mais belos projetos serão, sem sombra de dúvida, grandes frustrações para a nossa vida, porque precisamos planejar, precisamos nos esforçar na execução desses projetos, precisamos levar adiante constantemente, e se não tivermos paciência, formos realizando isso aos atropelos, sem sombra de dúvida, conforme ele nos fala aqui, estes projetos resultarão em grandes frustrações para a nossa vida. Observa, ele nos faz aqui um lembrete: observa o pomicultor, ou seja, aquele que cuida de um pomar. Observa o pomicultor que deseja fruto de uma árvore. Então, sem sombra de dúvida, aquele que cuida de um pomar e que espera o fruto das suas árvores frutíferas, ele precisa ter paciência. Mas é lógico que ele precisa agir, conforme nos diz aqui Emmanuel na sequência. Não é simplesmente ter paciência e ficar de braços cruzados. Não, de forma alguma. Então aqui ele cita como referência o pomicultor e diz na sequência que o pomicultor, primeiro, ele faz todo o trabalho de forma paciente de preparar o terreno. Então ele planeja em primeiro lugar ter um pomar. Então primeiro ele faz esse planejamento e prepara um pedaço de terreno, um trato de terra, uma gleba, onde ele irá plantar as primeiras mudas para a constituição do seu pomar. Em seguida, nos lembra Emmanuel, depois de preparar o terreno, em seguida o pomicultor, com paciência, ele planta, depois ele cultiva, ele defende essas plantas para as ervas daninhas, as pragas, não matar essas plantinhas, essas mudinhas que ele plantou. Ele auxilia e de forma
perseverante, agindo constantemente, ele espera a colheita madura. Então, conforme nos diz aqui, primeiro, a paciência de preparar. Então, primeiro, o pomicultor tem a paciência de preparar a gleba, em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar, de esperar a colheita madura. E aí ele encerra dizendo o seguinte, que o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, se você realmente, se eu realmente, se nós estamos realmente procurando o melhor para a nossa vida, é preciso que não desprezemos a paciência de trabalhar para que o melhor nos encontre e nos ilumine. Então, se você realmente procura o melhor, se nós procuramos o melhor, não desprezemos a paciência de trabalhar. Trabalhar para que o melhor nos encontre e ilumine. E em todo o caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Então aqui ele encerra com esta última frase belíssima e acertada e bastante certeira, que em todo o caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Então aqui ele nos chama a atenção que se não tivermos paciência e agirmos constantemente, não há possibilidade de alcançarmos a perfeição, conforme Jesus nos disse: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sabemos que a perfeição do Pai Celestial só a Ele pertence, porque é perfeição absoluta. A nossa perfeição, por mais que avancemos, ela ficará sempre naquela condição relativa, comparando-se com Deus, que é a perfeição absoluta. Então, para que alcancemos esta perfeição relativa, é preciso ter paciência e atitude, ou seja, a paciência tem que ser a base desta construção da nossa perfeição relativa. É preciso atitude constante, perseverante, conforme também nos disse Jesus. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Que possamos receber esta coroa da vitória em um prazo menor de tempo. Sabemos que todos nós um dia receberemos. Uns chegarão antes, outros chegarão depois, mas todos nós um dia chegaremos. Mas é preciso fazermos esforços para chegarmos mais rápido. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos nesta sala virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Abraço fraternal a todos e até breve. Até muito breve, quando pretendemos nos reunir mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, em nome do Senhor Jesus. Paz aos nossos corações.